E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. Às vezes, esse queijo vegetal ele vai ser proveniente de uma receita pronta já. Às vezes nem sempre. Mas se você tiver um olhar diferente em relação às receitas, você pode sim conseguir coisas maravilhosas com elas. Não é segredo para ninguém que a internet está cheia de receita. Qualquer site de busca que você digitar receita queijo vegetal vai aparecer um monte de receita. né? E, e é claro que isso acaba sendo uma bênção porque temos assim muita oferta em relação à receita. Tudo disponível aí de graça para a gente pegar e fazer. Só que daí tem a penitência também. De tantas receitas que aparecem, qual delas será que a gente vai usar? Qual que é a boa para a gente fazer? E isso daí eu não me preocuparia tanto assim. Essa parte de qual é a boa receita para fazer ou qual que é a melhor para fazer, eu não me preocuparia tanto porque se você sabe como olhar para a receita, qualquer receita que você pegue, você tem condições de executar ela muito bem e melhorar ela. Esse é que é o ponto mais importante, tá? Então, aqui eu queria falar duas coisas que a receita não vai te dizer, mas é importante você saber justamente para conseguir ter um bom produto final, para que você realmente faça o melhor queijo vegetal que você já comeu. E o primeiro ponto é que para um queijo vegetal não fermentado, isso é muito mais forte. Tá? Ou seja, a maioria das receitas que estão aí, elas são sobre queijos vegetais não fermentados. E quando a gente fala desse tipo de queijo vegetal, essa, essa primeira coisa que ela não te diz, ela acaba sendo um pouco mais impactante, que é o que? É justamente a diferença na quantidade de algum produto que você vai usar ou de algum ingrediente que você vai usar nessa receita, ela pode fazer uma diferença muito grande. Tá? E por que isso? Eu não sei se você já percebeu, mas as receitas de queijo vegetal não fermentado, elas trazem uma quantidade maior de ingredientes do que uma receita de queijo vegetal fermentado. Tá? Vamos pensar primeiro em quantidade de ingredientes. Tá? Agora, quando você tem uma quantidade um pouco maior, acaba sendo um pouco mais difícil de você equilibrar esses ingredientes. E no fim das contas, ter um queijo vegetal super saboroso. Né? Então, quando você vai juntar esses ingredientes, a quantidade que eles estão colocados nessa receita aí, foi uma quantidade que quem fez a receita, para ele ficou bom, ou para ela, acabou ficando bom. Isso em relação ao paladar dela, isso em relação ao ingrediente que ele tinha ou que ela tinha nas mãos. Tá? Porque marcas diferentes de ingredientes vão ter potências diferentes. Tem marca que tem um gosto um pouco diferente, tem outra que... Sim, é claro que é uma pequeneza o que eu estou falando agora, mas é uma pequeneza que pode impactar de uma maneira muito forte no seu queijo vegetal, para que depois que você siga exatamente a receita e coma aquilo lá, você vai falar, não gostei disso, realmente queijo vegetal é ruim. Não, não é ruim. Tá? É que aquela execução não foi bem feita. Ah, não, mas eu segui exatamente o que aquela receita falou. Então aquela receita é ruim. Também não, calma. O que a gente precisa entender e que a receita não diz é que entre o que está escrito na receita e o que você vai ter como produto final, tem um espaço aí. Esse espaço, ele precisa ser compreendido. Né? O que tem nesse espaço? Tem diferenças de quantidade, tem diferença de marca. Porque a colher medidora também da pessoa que usou pode não ser a mesma que você está utilizando. Uma colher de sopa não é uma colher de sopa? Pode ser, né? Mas tem colher de sopa de colher medidora, tem colher de sopa de um jogo de talher que pode ser diferente do outro. Enfim, estamos falando de uma diferença que pode ser pequena em uma colher de sopa, mas que de repente em 3 colheres de sopa a diferença já é maior e suficiente para dar um gosto diferenciado no seu queijo vegetal. Tá? Então esse é o primeiro ponto que você deve já se precaver.
a ter isso em mente e eu já vou falar como que você contorna isso. Porque depois, o segundo ponto, ele é meio duplo aqui, tá? É um segundo ponto que tem, na verdade, duas considerações que a receita não vai te dizer. Que o primeiro é, você precisa anotar tudo que você está fazendo, tá? Todos os passos, todas as coisas que saem um pouco do caminho, ou todas as coisas que dão certo, né? O que você seguiu exatamente, o que, sei lá, estava acabando um determinado ingrediente, não foi aquela colher cheia, foi um pouco mais. Anota tudo isso. Porque depois, e é a segunda parte desse ponto, é que você precisa repetir essa receita. Tá? É importantíssimo você repetir. E você só vai repetir essa receita tendo um sucesso maior do que você teve se você anotou tudo isso que aconteceu. E mais, anotou depois que você provou isso daí. Ou seja, quando você prova aquele resultado final, você precisa tomar nota do que você sentiu, se você gostou ou se não gostou. Se não gostou, por que não gostou? É um gosto que tá meio fora, ou é a textura que não agradou, para que depois você possa mudar na receita. Mudar que eu digo não é nem, eu preciso então substituir esse ingrediente por outro, esse outro por outro e tal. Não é nem isso. É às vezes só uma questão de quantidade, de você adaptar um pouco melhor a quantidade para o seu paladar. Esse é que é o ponto mais importante.